Para a sequência do nosso Bom para Todos, vamos falar de Onyx Lorenzoni, né? Onyx Lorenzoni e da volta do Ministério do Trabalho. Onyx Lorenzoni já está montando seu Ministério do Trabalho, pasta recriada por Bolsonaro para acomodar aliados políticos. Bruno Bianco Leal será o número 2 do Ministério. Bianco veio da Secretaria de Trabalho da Previdência, que pertencia ao Ministério da Economia, para assumir a Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho. Vou receber agora, para falar sobre esse tema tão importante, o ex-ministro do Trabalho e da Previdência, Luiz Marinho. Deixa eu ver se o Luiz Marinho já está aqui com a gente. Luiz Marinho, querido, seja muito bem-vindo, uma honra conversar contigo. Tudo bem com você? Oi, Gustavo, tudo bem? Estou sim. Tudo bem, graças a Deus. Marinho, em outras circunstâncias, a recriação do Ministério do Trabalho seria celebrada. Agora ela pode ser celebrada? Olha, Gustavo, primeiro cumprimentar os telespectadores, os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um enorme prazer estar com você e me colocar sempre à disposição. Veja, o que pensa o governo Bolsonaro sobre o mundo do trabalho, sobre o direito dos trabalhadores, do campo e da cidade, da agricultura familiar, enfim, o trabalho do ponto de vista mais amplo, também os trabalhadores informais, de aplicativo, enfim. O que pensa está expresso nas reformas que ele conduziu durante seu governo, trabalhista, previdência, enfim, meramente desregulamentar, tirar direitos. Esse é o significado da visão deste governo em relação ao trabalhador, perseguição ao trabalho, enfim. Então, pensar, recriar o Ministério do Trabalho, neste caso, é meramente para, você disse aí na abertura desse ponto, é arranjo político, é abrir cargo para colocação dos seus puxa-saco, dos seus aliados, enfim. Como o Onyx Lorenzoni foi defenestrado do palácio, na função que tinha que arrumar um lugar para o Onyx Lorenzoni, aí cria o Ministério do Trabalho, recria o Ministério do Trabalho. Para quê? Aparentemente, no meu ponto de vista, para nada, a não ser para acelerar mais tirada de direitos, só se for para isso, porque é a única coisa que eles pensam em relação ao tema trabalho. Nós precisaremos rediscutir as reformas, nós precisamos rediscutir a retomada, a reconstrução, a reconstituição dos Ministérios do Trabalho, da Previdência, assim como o Ministério da Cidade, os Direitos Humanos, os vários ministérios que foi desmontado, o eventual governo Lula de novo terá que rediscutir com a sociedade a necessidade de reestruturar esse conjunto de ministérios, mas não sobre a ótica do Bolsonaro. O Bolsonaro é mais riscos, é mais problemas, se fala em acelerar o quê? Acelerar o desmonte, porque é isso que vinha sendo pautado pelo Paulo Guedes. E esse cidadão que vem lá do Paulo Guedes, né, o tal do militar de reserva, o Bruno Bianco, na verdade vinha conduzindo o desmonte dos direitos do trabalho da pasta do Paulo Guedes. Seria a mesma coisa que ele vai fazer ali como número 2 do Onyx Lorenzoni, ou seja, é mais problema para a classe trabalhadora. É a mesma lógica, né, Marinho, do Ministério do Meio Ambiente, que você tinha ali um desmatador, né, pilotando o Ministério do Meio Ambiente. Marinho, eu queria te perguntar a seguinte coisa. O Ministério do Trabalho ele foi extinto pelo Temer e assim seguiu até aqui. A recriação do Ministério não poderia ter pelo menos um aspecto positivo, porque existe uma pressão agora que vai cair sobre os ombros do Onyx Lorenzoni. Quer dizer, sindicatos, você acha que isso pode redundar em algum aspecto positivo? Olha, eu não vejo, nenhum aspecto positivo. Talvez seja a não ser que provoque as centrais sindicais, o mundo sindical, a sociedade civil organizada, a se mobilizar e pressionar. Se sobrar isso, é o único ponto possível, positivo, que possamos enxergar. Do ponto de vista de resultados reais e concretos, eu não vejo, porque este governo pensa em desmonte. Ele não está desmontando somente, Gustavo, somente essas relações do trabalho. Eu estive rodando no interior do Estado, tenho constatado muitas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica também, sendo fechadas, criando dificuldade aos trabalhadores da agricultura familiar, que deixa de ter um espaço para buscar os seus projetos, enfim.
né? É um desmonte geral, de forma assim, articulada no Brasil inteiro, né? Como você disse, os ministérios do Bolsonaro, você tem no meio ambiente um desmatador, você tem na Fundação Palmares um cidadão ultraconservador, ligado ao mundo dos brancos, dos olhos azuis, que não está nem aí com o combate ao racismo. Então você vai botar no mundo do trabalho também, o Ministério do Trabalho, um cidadão que não tem nenhuma relação com o mundo do trabalho, que não tem nenhum compromisso em pensar a proteção dos desprotegidos. Porque o que seria o Ministério do Trabalho? Além de você trabalhar todo o processo de regulamentação das leis, das condições de trabalho, dirigir as fiscalizações para o mundo do trabalho, combate ao trabalho escravo que eles desmontaram, você teria que buscar programas que gerassem oportunidade. Oportunidade para quem? Para os jovens das periferias que estão em situação de vulnerabilidade, que estão entregues ao problema das drogas, enfim. Quando eu fui ministro do Trabalho, eu me lembro dos vários programas, inclusive um que era na favela da Maré, por exemplo, no Rio de Janeiro, que dava oportunidade para a juventude para disputar mesmo com o crime, para que as pessoas não fossem cair no mundo das drogas, tivesse ali a qualificação, formação profissional e garantia do trabalho, acesso ao mundo do trabalho, ter a sua renda, ajudar a sua família, enfim, desenvolvimento, pensar a pessoa, como ser humano. Infelizmente, esse governo não pensa nada disso, então eu não sei efetivamente qual o trabalho que esse cidadão possa cumprir, a não ser manter o seu emprego. Mas dizem que em abril ele se afasta para ser candidato a governador do estado. O que esse cidadão vai pensar, do ponto de vista real, mesmo concreto? Vai planejar o que no Ministério do Trabalho? Você tem 8 meses ali. Ele simplesmente vai utilizar do cargo para construir a sua candidatura e construir aí toda a articulação que passa pelo anseio do Bolsonaro em continuar querendo ser presidente do Brasil. Querendo, porque eu acho que o povo brasileiro já sinalizou que ele tem data de validade. Pois é. Marinho, sobre essa remexida, vamos falar um pouco do bastidor político, dessa questão da estrutura política de Brasília, que você conhece tão bem também. Quer dizer, é para acomodar, né, digamos, essa vacina contra o impeachment, que essa reforma, entre aspas, promovida pela presidente da República, pelo Bolsonaro, é uma espécie de vacina contra o impeachment. Você acha que o Centrão, no perfil que tem o Bolsonaro, ele vai mais ajudar ou vai mais atrapalhar esse governo tão estranho que é o governo Bolsonaro? Por exemplo, que eu estava falando com o Miguel Stedley agora há pouco, a questão da presença dos militares submerge, o Centrão entra com força, já desmantelou, já fatiou o Ministério da Economia. Como é que você está vendo essa reforma aí, chamada reforma do Bolsonaro? Na verdade, eu acho que o único objetivo é responder a uma pressão real e concreta da possibilidade de afastamento do Bolsonaro. Acho que essa entrega que ele faz, depois da disputa com ênfase que ele colocou contra o Centrão, contra esta política, enfim, de articular com os partidos no Congresso e entregar a alma igual ele está entregando, é no único objetivo de evitar um impeachment. Eu acho que esse Congresso é tão covarde, tão ruim, que de fato ele vai se livrar e vai chegar lá em 2022, em outubro, disputando as eleições, no caso, em condição aí de disputar a reeleição, a sua eleição para a reeleição, que é o desejo. O que precisa mesmo é o povo ter assim, muita convicção de que a janela democrática é a responsável, portanto, de cada cidadão e cidadã de escolher o seu novo dirigente e não continuar nessa situação dramática que a sociedade brasileira se encontra. Mas eu acho que ele não melhor nem pior, vai continuar na mesmice do faz de conta, das bravatas, das fake news que ele faz, enfim, mentindo para o povo e buscando disputar com mais raiva cada vez para poder manter aquele segmento do núcleo duro que ele tem, quem sabe ele colocar no segundo turno e exagerando no antipetismo, no antissocial, no antidireitos, no debate todo o debate sobre identitário, enfim, um processo dramático que nós vamos colocar. Nós vamos, de novo, passar por um processo eleitoral, na minha visão, de um debate muito duríssimo. Eu falo para cada plenário que eu participo no Estado, chamando a atenção, não pense que a eleição será fácil,
Não é porque o Lula lider nesse momento será tranquilo, porque esta pessoa que nós vamos disputar e temos que derrotar não é simplesmente uma pessoa, uma doença. Nós temos que derrotar essa doença, não é somente o Bolsonaro, é o bolsonarismo. E essa doença vai nos dar trabalho nesse processo, porque eles jogam com a maldade, com a mentira, e é preciso sim, aquele alerta que o Flávio Dino fez da segurança do presidente Lula, é preciso de fato tomar cuidado com a segurança do Lula, porque eles são capazes de absolutamente tudo. Então, acho que será uma eleição muito dura sobre esse aspecto, né? Então, creio que nós temos que estar bem preparados para esse processo. Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, por 2 mandatos consecutivos. Eu queria fazer uma última pergunta para você, antes da gente terminar aqui esse papo. Reforma trabalhista, ela, enfim, erodiu a maioria daquilo que foi construído durante tantas décadas no Brasil, direitos do trabalho, direitos dos trabalhadores. Você acha que tem uma possibilidade? Você já pensa no momento em que o Brasil vai retomar o raciocínio? Nós vamos precisar fazer alguma coisa, até pela questão da precarização e dos uberizados, digamos assim. Como é que você está vendo esse enquadre aí, né, nesse momento histórico do país? Luiz Marinho. Olha, o pessoal até pergunta, né? Bom, e o novo cenário, o teu papel, se você for deputado, o que você vai fazer? Bom, nós temos que ajudar o Lula a governar e ajudar a reconstruir. Acima de tudo, nós temos que passar por um grande processo de reconstrução das políticas públicas, não é só no tema trabalho e previdência, é no tema também da assistência social, dos direitos das mulheres, direito do povo negro, do povo indígena, meio ambiente, reconstruir o processo de novo criar a condição do investimento, crédito, o papel dos bancos públicos que ele desmontou, enfim, desmontou absolutamente tudo. Aliás, ele está cumprindo o que diz, que ele queria desmontar tudo que o PT fez. E o que o PT fez? O PT fez foi tirar o Brasil da miséria, da fome, tirar milhões da linha da pobreza, criar condições do Brasil ser respeitadíssimo, criar oportunidade para a juventude nas universidades, seja nas universidades públicas criadas, no Instituto Federal, seja através do ProUni, enfim, um conjunto de políticas públicas. Então, nós vamos ter que reconstruir olhando para frente. Olhando para frente significa pensar. E aí nós temos que cobrar a responsabilidade da população, porque cada cidadão e cidadã tem a sua parcela de responsabilidade, porque tem coisas que nós não conseguimos fazer nos 12 anos que governamos, e é preciso que a gente volte a pautar, volte a trabalhar para criar a condição. Por exemplo, é preciso reconstituir, restabelecer imposto de renda sobre lucros e dividendos. Não é possível 1% das famílias ser proprietário de 50% da riqueza nacional, acumulando nesse processo pandêmico gravíssimo, todo mundo perdeu, só os poderosos, a elite que não perdeu, que acumulou mais, tornando propriedade de 50% da riqueza nacional, sendo 1% do povo só. Né? Tem que ter lucros e dividendos aqui, tem que ter imposto para essas pessoas, no imposto sobre herança, na hora da herança, enfim, das grandes fortunas, e é preciso que as pessoas entendam. Quando fala isso, nós não estamos falando do cidadão que é dono de uma casa 5 por 25, nós não estamos falando de aumentar imposto para a pequena empresa, para o dono da oficina, o dono do boteco, dono da padaria. Nós estamos falando de criar a condição de ter imposto para os poderosos, para os bilionários, para poder diminuir imposto na folha de pagamento, na produção, na condição de retomar o processo de geração de emprego e renda no país, retomar o processo de distribuição de renda no país. Se não cobrarmos de cima, não é possível retomar o que nós fizemos. Então, é reconstruir olhando para frente. Luiz Marinho, é sério. Cadê o sorriso, Luiz Marinho? A gente vai voltar, a democracia vai voltar no Brasil, né, Luiz Marinho? Você está com essa esperança. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas explicações aqui, observações. Parabéns pelo seu trabalho e espero, em breve, mais uma vez, conversar contigo. Vamos falar da sucessão aqui em São Paulo, quem sabe no próximo papo. Obrigado, Luiz Marinho. Valeu, um abraço a vocês, telespectadores, aos ouvintes, sempre à disposição. Valeu.